Neste vídeo nós falaremos um pouquinho sobre os aspectos introdutórios do processo de execução. Sim, vamos verificar aqui inicialmente a diferença entre processo de conhecimento e processo de execução. Falaremos também sobre a existência ou não de uma certa autonomia do processo de execução. Certamente que o verbete, a palavra execução, nos remete à sua palavra raiz, executar. Sim, e é exatamente isso, fazer acontecer alguma coisa. Opa, esse tal de processo de execução, professor, então teria alguma relação com fazer acontecer alguma coisa? Executar alguma coisa? A resposta é sim. E o que será executado efetivamente será uma obrigação, uma prestação obrigacional que não foi adimplida espontaneamente, será agora através da chamada execução forçada. Sim, execução forçada é o nome atribuído também pelo Código de Processo Civil ao processo de execução, em que há uma intervenção judicial, uma intervenção do judiciário para que forçosamente faça com que o devedor cumpra a sua prestação obrigacional, seja ela qual for, de dar em suas diversas modalidades, fazer ou não fazer. Sabemos que o judiciário recebeu atribuição constitucional para a pacificação de conflitos através da atuação jurisdicional, ou seja, aplicando o direito aos casos concretos. Com base nesse foco de pacificação dos conflitos, o judiciário atuará de diversas maneiras de acordo com o procedimento a ser adotado. Dentre eles, nós temos lides, litígios e lides de naturezas distintas. Pensamos aí, por exemplo, no processo de natureza cognitiva, o chamado processo de conhecimento, e o processo de natureza executiva, ou seja, o processo de execução. Esses dois procedimentos, o de conhecimento e o de execução, têm caminhos absolutamente distintos. Quando falamos em direito das obrigações, relação de crédito e débito, credor e devedor, no processo de conhecimento a gente pode pensar assim, que o processo vai se iniciar com o objetivo de que o judiciário se pronuncie declarando ou constituindo um crédito. Isso mesmo, no processo de conhecimento haverá manifestação do judiciário para atestar a existência de uma dívida, atestar a relação creditícia, a relação de crédito e débito. Ou seja, o judiciário se pronuncia declarando e ou constituindo um determinado crédito e a relação de débito com relação, no que diz respeito ao seu devedor. Ora, professor, então no processo de conhecimento, se eu tiver um determinado instrumento particular ou contratual, como seja, como eu venha a denominar, e postule um processo de conhecimento, mesmo dizendo ali que eu sou credor, tenho tantas parcelas a adimplir e não o fiz, alguém postula um processo de conhecimento, uma ação de cobrança, por exemplo, ela tramita pelo processo de conhecimento. Ao final, sairá então, professor, uma sentença só para declarar o que já está escrito naquele contrato, que eu sou credor? A resposta é sim. Nesse sentido, só para fechar então, dizemos que no processo de conhecimento, e por isso recebe esse nome, há uma atividade cognitiva, de cognição, de conhecimento, de aprofundamento do magistrado ou da magistrada, do juiz ou da juíza, no que concerne aos fatos que envolvem as pessoas da lide, as partes, para ao final o judiciário declarar, constituir um determinado crédito, claro que se falando aqui de direito às obrigações. De outro modo, no processo de execução, a atividade jurisdicional não será de conhecimento, não será uma atividade cognitiva que vai investigar a existência ou não do crédito que se busca a execução, que se busca o cumprimento. Não, não, não. No processo de execução, o judiciário atua exclusivamente para dar efetividade ao cumprimento da obrigação. Sim, o judiciário vai atuar com forças máximas, dentro dos limites da legalidade, observando o devido processo legal, mas atuando em favor do credor, porque ali o documento que foi juntado, foi instruído nesse processo, é um documento chamado título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial,
que já carrega consigo uma presunção de legitimidade. O que é isso? De existência certa, de liquidez, ou seja, de identificação precisa de qual é o objeto da obrigação, e também de exigibilidade, que corresponde ao tempo de fazer-se cobrar essa obrigação. Ou seja, já houve inadimplemento, está preenchido o requisito da exigibilidade do título. Assim, como vemos, a distinção é claríssima com relação ao processo de conhecimento e ao processo de execução. No primeiro, conhecimento, o juiz precisa conhecer dos detalhes da relação havida entre as partes. No segundo, processo de execução, pouco importa num primeiro momento, tá? A relação havida entre as partes. O que interessa é a existência de um título, de um documento, um título executivo que carregue consigo uma obrigação certa, líquida e exigível. E aí o processo então de execução tem o seu caminho, o seu procedimento todo estabelecido para a satisfação do credor, não interessando no primeiro momento, como já dito, ao magistrado conhecer sequer a origem do negócio jurídico ou do negócio que estabeleceu a existência daquele título. Não. Se apresenta o título, não precisa nem apresentar a justificativa da existência do título e se requer a execução. E nessa execução, o judiciário vai atuar então no sentido de satisfação do crédito deste credor, forçando, por isso daí o nome que o CPC atribui também à execução de execução forçada, forçando o devedor a dar cumprimento da obrigação, utilizando aí o judiciário de todos os mecanismos existentes para isso. Dentre tais, a penhora, quando se tratar de dívida pecuniária, é possível pensar na penhora de bens do devedor. Se for uma obrigação de fazer ou não fazer, aí já não se fala em penhora, mas sim na atribuição de uma multa, uma astreinte, uma multa diária pelo descumprimento da obrigação no prazo fixado pelo juízo. Vamos fechar então? Processo de conhecimento voltado à identificação da existência de uma relação de direito material, de um vínculo obrigacional existente entre as partes, para ao final nós termos aí uma sentença que vai declarar e ou constituir um crédito em favor de uma determinada pessoa. De outro modo, o processo de execução, também como já dito, está vocacionado à satisfação do credor. Não interessa a atividade cognitiva do juiz, senão a simples identificação da presença dos requisitos do processo de execução, que são o título executivo e o inadimplemento do devedor. A partir disso, o judiciário atua com seus vários mecanismos para a satisfação do crédito.